Nós estamos no 18º domingo do tempo comum. E mais uma vez a igreja nos convida, nos convoca para esta missão de realmente aumentarmos a fé e buscar esse encontro com Cristo através da participação da Santa Missa. Por isso iniciemos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo nós vamos refletir sobre a questão do pão. É Jesus que tem compaixão do povo porque estão realmente necessitados de alimentos. Mas o maior alimento que é oferecido no momento para o Cristo, para os cristãos, para as pessoas, na verdade, é o próprio Cristo que se oferece como alimento. E é muito interessante a gente refletir sobre isso no Evangelho de hoje, que nos realmente leva a essa reflexão. No dia deste domingo, a questão do reino permanece, mas agora em gestos e imagens que revelam o reino de Deus. E é interessante que Jesus sabe da morte de João Batista, depois ele vai para o deserto. E nessa ida para o deserto, o povo procura por Jesus e não encontra, então se dirige imediatamente para o encontro com ele. E diz que Jesus pegou a barca e se dirigiu. Já pensou barco no deserto? É uma forma de poder estar dizendo que Deus realmente está presente na vida e na caminhada do povo. Quando ele atravessa, que está do outro lado, pensando que está a sós, de repente a multidão chega ali. E quando ver a situação, muita gente, cadê o alimento para eles poderem realmente saciar a sua fome? É aí que Jesus realmente entra, mas também os discípulos, porque o que é apresentado a eles são os 5 pães e os 2 peixes. Portanto, o que é isso para tanta gente? Mas depois que Jesus abençoa, aqueles pães multiplicam. Diz a palavra que mais ou menos 5.000 pessoas se alimentaram, sem contar as crianças e as mulheres. Ou seja, é um número realmente grande de pessoas que participam desse banquete. Para dizer que também as mulheres e as crianças delas é o reino dos céus. Assim como os 5.000 que tiveram a oportunidade de se alimentar realmente do pão que Jesus abençoou, também esse mesmo pão será estendido a tantas e tantas pessoas que realmente abriram o seu coração e terão a oportunidade de Jesus entrar na sua vida. E ele se oferece como o verdadeiro pão, o pão da vida. Por isso, o Evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 14, versículo 13 a 21. Para Mateus, o afastamento de Jesus para o lugar deserto é motivado pelo conhecimento da morte de João Batista. Ao tomar conhecimento da triste notícia, Jesus se afasta para o lugar deserto de barco. Quem vai para o deserto de barco? É Jesus. A referência ao barco indica que o deserto aqui não significa o deserto físico, mas a condição de pouco movimento ou habitação. Ou seja, um lugar realmente que tinha apenas Jesus que estava se dirigindo para lá. Mas isso não demorou muito tempo. Logo, a multidão também começou a procurar onde estava Jesus. E não encontrando, também eles pegaram o barco e se dirigiram para o outro lado da margem. É interessante, quando você entra no barco da vida e sente-se dirigido por esse Deus que lhe apresenta o Cristo como oportunidade de salvação e você acolhe essa oportunidade, você se sente uma pessoa já transformada, realizada, capaz de perceber a necessidade desse Deus na sua vida. Por isso, eles fazem isso. Uma vez que eles atravessam, ou seja, vão também para lá, para o outro lado, Jesus passa a ser realmente esse pão que sacia a sua fome, a sua necessidade. Agora, o resultado dessa partilha é uma sobra impressionante. Sobra quanto? Sobram 12 cestos. Primeiro podemos refletir, como diz a mesma tradição, aos 12 tribos de Israel. Mas podemos ampliar mais esse leque. Podemos dizer que mesmo pensando nas 12 tribos de Israel, é interessante a gente refletir e sentir que Deus está sempre agindo desde Israel até hoje para aqueles que de fato abriram o seu coração e deram a oportunidade para Deus entrar na sua vida por Cristo como pão da vida. Você uma vez se deixando saciar por Ele é muito interessante. Por isso acontece na vida dele. A outra questão muito interessante também está na primeira leitura,
essa primeira leitura, que é tirada do livro do 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, de 7 a 12. Jesus nos dará a oportunidade, através do profeta, de que dá-nos de comer. O que nós vamos saciar? O que vai saciar a nossa fome? Quantas vezes nós precisamos saciar a nossa sede e a nossa fome? Às vezes estamos sedendo de Deus, não sabemos onde é a fonte. Porque quantas vezes precisamos de Deus, buscamos Deus, mas buscamos nos lugares errados. Precisamos saber aonde buscar. E às vezes a igreja, através dos seus ministros, através das suas pastorais, dos seus movimentos, está sempre lhe convidando. Participe deste movimento, daquele movimento, deste encontro, daquele encontro, dessa pastoral, daquela outra pastoral, e você está resistente, às vezes não quer ir participar. Como, por exemplo, os homens que rezam o terço. Esses homens se reúnem para rezar, louvar Maria, através da oração do terço, e assim formar essa amizade, essa firmeza, essa convicção com essa Mãe de Deus, para que realmente através dela eles possam sentir mais e mais a presença do Senhor. E no capítulo 55, versículo de 1 a 6, que é a leitura segunda, a primeira leitura, está totalmente voltado também à questão das multidões, que devem estar atentos, ou seja, atentas ao apelo de Deus, ao convite divino, expresso pelo profeta Isaías no versículo 13, quando diz assim: inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. O que quer dizer inclinar o ouvido? É dar atenção, é escutar, é perceber os traços de Deus, para que através de Cristo a gente possa ter a oportunidade de ir a Cristo e vinde a mim. O Senhor, aqui no texto do profeta Isaías, convida a vir e a ouvir. O chamado está marcado em vinde às águas, vinde e comei, vinde comprar, no final, vinde a mim. Em seguida vem o convite a ouvir, ouve-me com atenção e inclina o vosso ouvido. E esse é o Shema lá do Antigo Testamento, quer dizer, ouve a Israel, Deus quer te falar, Deus quer te dar um recado, Deus quer te transmitir uma mensagem, exatamente, que supõe muito mais que a simples capacidade física da audição, é o voltar todo o seu ser para o Senhor, é dar-se a Deus, colocando nas mãos dele, realmente acreditando que ele dará a possibilidade de você ser uma pessoa digna de viver com dignidade como filho e filha dele também. Isso é muito interessante. A escuta é condição para o estabelecimento de uma aliança eterna, que na verdade se torna, portanto, visível também, porque Deus, através deste amor maravilhoso por Cristo, se manifesta a cada um de nós. Isso se dá também através da segunda leitura, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 37, depois versículo também a 39. Essa segunda leitura traz o texto bem curtinho, claro, tá? E muitas das vezes não tem muita assim, conexão, podemos dizer, nem em relação ao mundo físico, nem no âmbito do precedente. Porém, o autor da carta expõe os aspectos terrenos e transcendentes de modo diferente. O aspecto transcendente aqui, que ele transmite através da carta, por sua vez, vem exposto como confissão de fé, em que não existe nenhuma potência capaz de nos separar do amor de Deus. Não existe. Nada deste mundo nos separará do amor de Deus. Se tem pessoas que estão distantes, que se separaram, se distanciaram do amor de Deus, tá? É porque estas nunca conheceram o amor de Deus. Mas aqueles que de fato o conheceram, eles se apegaram a eles e deram tudo para estar sempre ligados e conectados a este amor. E Deus faz isso quando Ele realmente dá o seu Filho único, e esse Filho, por amor de Deus, claro, morre na cruz para nos salvar. É a chance, é a oportunidade que Ele sempre vai dar para aqueles homens e mulheres que desejarem realmente alcançar este amor. Precisamos entender muito bem isso. Uma vez que nos ligamos a Deus por meio de Jesus Cristo, em seu amor, não existe nenhuma instância capaz de romper esse laço. Se você já vive desse amor de Deus, se você já realmente se apegou a Ele, se você se sente realmente acolhido por Ele, nada vai lhe afastar dele. Porque tudo que você vai fazer ou for fazer é pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus. Isso é muito interessante mesmo, tá? Muito interessante que a gente entenda essa vivência.
A todas as perguntas dessa leitura, temos o não como resposta, ou seja, Deus está acima de tudo. Se vamos fazer, se buscamos fazer, precisamos entender que é pelo amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, queremos neste domingo deixar esta mensagem para você. Que você abra o seu coração e saiba que através da igreja possa realmente buscar esse encontro com Cristo na participação com os irmãos, deixando que Deus também se encontre com você quando você abrir o seu coração totalmente para com Ele. Aqui eu deixo a minha bênção. Espero que você realmente também possa estar transmitindo esta mensagem a outras pessoas, e assim muitas pessoas poderão se conectar e ouvir esta mensagem, que ela possa servir também para o seu bem e para o bem daqueles que realmente acreditam em Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.